Hoje é a palavra de Salmos 23. O texto de hoje diz que Deus é como um pastor, e também diz que Deus faz o seu povo deitar em pastos verdejantes e o guia a águas de descanso, e também diz que Deus refrigera a alma do seu povo e o guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E fala sobre a vida pacífica do povo de Deus devido à obra de salvação e ao domínio de Deus, e também fala sobre a vida abençoada do povo de Deus devido à obra de salvação e ao domínio de Deus, e também fala sobre a vida eterna do povo de Deus, devido à obra de salvação e ao domínio de Deus. Então, como isso é dito? Hoje vamos aprender sobre isso e compartilhar a graça. Primeiro, o texto de hoje diz que Deus é como um pastor. No Salmo 23, versículo 1 do texto de hoje, diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O texto de hoje mostra uma atmosfera pastoril. É como se sobre aqueles vastos pastos verdes, gramas tenras estivessem espalhadas, e sobre elas rebanhos de ovelhas estivessem pastando tranquilamente, e ao lado, um pastor cuidando dessas ovelhas estivesse segurando um cajado longo e tocando flauta de pan tranquilamente. Davi, através dessa imagem do pastor e das ovelhas, fala sobre quem é Deus, consequentemente, o que é a vida do povo de Deus. Aqui, este ser na primeira pessoa aponta para o povo de Deus, representado por Davi. Também aqui Deus é comparado a um pastor que alimenta, cuida e cria o rebanho, e o povo de Deus é comparado a esse rebanho. Aliás, a Bíblia em inúmeros lugares refere-se a Deus como um pastor e compara o povo de Deus a esse rebanho. No Salmo 95, 7 também diz: Porque Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Deus é expresso como o pastor que cria o seu povo, e o povo de Deus é como a ovelha da sua mão. Também em João 10, 11 e 15. Diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e dou a minha vida pelas ovelhas. Estas são as palavras ditas por Jesus. Jesus apresenta a si mesmo como o bom pastor, ou seja, aquele que dá a vida para salvar as ovelhas. Desta forma, a Bíblia em inúmeros lugares expressa Deus como o pastor que cria as ovelhas, e o povo de Deus como as ovelhas que seguem esse pastor. Então, por que é assim? Por que Deus é como um pastor e por que o povo de Deus pode ser comparado a esse rebanho? Porque a imagem do pastor que alimenta, cuida e cria o rebanho combina muito bem com a imagem de Deus que alimenta, cuida e cria o seu povo. Não é verdade? O que faz esse pastor? Vemos que esse pastor cuida, ela e guia constantemente o rebanho que lhe foi confiado. Ele guia as ovelhas que o seguem para que possam comer grama tenra e saciar a fome, também as guia para as águas para que possam beber água de acordo com a necessidade, e se a pata de uma ovelha ficar presa entre rochas ásperas e não puder se mover, ele a retira, e se parecer que a ovelha está doente, ele a examina aqui e ali para curá-la. Vemos que ele dedica toda a sua sinceridade e amor ao seu rebanho dessa maneira. Portanto, o rebanho que segue esse pastor e está sob os seus cuidados não tem falta de nada. Porque esse pastor conhece a necessidade do rebanho e resolve tudo, cuida e zela por ele. O rebanho apenas precisa clamar diante do pastor se houver algo desconfortável ou faltando. Então, o pastor supre tudo que a ovelha precisa e preenche tudo. Isso é o mesmo com Deus. Vemos que Deus também cuida, ela e guia constantemente o seu povo amado. Se o seu povo clamar em oração em meio a qualquer sofrimento, tribulação ou doença, ele resolve esses problemas, e em alguns casos, Deus se move à frente do seu povo, preenchendo as necessidades, e vemos que ele sempre alimenta, veste, cuida e supre para que possam manter a vida e viver de forma saudável enquanto vivem nesta terra. Além disso, não apenas isso, mas ele supre constantemente a palavra de Deus, que pode ser chamada de alimento espiritual, e através disso, vemos que ele sempre cuida, ela e guia para que o seu povo possa crescer bem na fé, para que se tornem conhecedores de Deus, aliás, para que possam viver como povo de Deus, de forma digna. Portanto,
o povo de Deus, aliás, o povo que está em Deus, nada lhe faltará. Ou seja, o povo de Deus que acredita, segue, confia e espera totalmente em Deus, aliás, que está nesse Deus, nada lhe faltará. Claro, embora digam que frequentam a igreja, aqueles que agem afastados de Deus, aqueles que não confiam em Deus, podem se encontrar em falta, sofrimento e dificuldade. Como uma ovelha que age afastada do pastor pode se encontrar em perigos, sede e fome inesperados. No entanto, o povo que segue a Deus, que está em Deus, nada lhe faltará. Porque Deus conhecerá primeiro todas as necessidades desse povo que o segue, confia e espera, e resolverá, cuidará e zelará por elas. Em segundo lugar, o texto de hoje diz que Deus faz o seu povo deitar em pastos verdejantes e o guia a águas de descanso. No Salmo 23, versículo 2 do texto de hoje, diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui, verdes pastos, refere-se às pastagens que as ovelhas gostam, onde crescem abundantemente gramas tenras que permitem que as ovelhas cresçam e engordem após comerem à vontade. Ou seja, a imagem desses pastos verdejantes simboliza fartura, abundância, falta de preocupação, não ter carência, não ter falta, paz, alegria e prazer, entre outros. Também aqui, águas tranquilas é usado em paralelismo com os pastos verdejantes mencionados anteriormente, complementando o significado um do outro. Ou seja, aqui águas tranquilas significa águas onde há descanso, águas onde há repouso, simbolizando descanso, paz e repouso. O que vocês acham? Vemos que os pastores levam os seus rebanhos para esses pastos verdejantes, ou seja, para pastagens onde crescem abundantemente gramas tenras. Então, os rebanhos ficam livres de todas as ansiedades e preocupações, comem até se saciar e desfrutam de alegria e prazer. Também vemos que, ao meio-dia, eles guiam os seus rebanhos para as águas frescas para evitar o sol escaldante do deserto. Então, vemos que os rebanhos saciam a garganta cansada e seca, obtêm descanso e se alegram e sentem prazer. Isso é o mesmo com Deus. Deus também é aquele que guia o seu povo para pastos verdejantes e para águas de descanso. O que isso significa? Ou seja, a nossa vida nesta terra, qualquer pessoa vive em meio a todo tipo de dificuldade, sofrimento, tristeza e lamentação. Vemos que todo tipo de ansiedade, preocupação, cuidado, inquietação e medo. Essas coisas não se afastam, e o lamento, o desânimo, o desespero e as lágrimas não se afastam. O que vestiremos? O que comeremos? Onde dormiremos? Também todo tipo de doença, o vazio da vida e o medo da morte. Essas coisas perturbam e fazem sofrer a vida constantemente. No entanto, Deus é aquele que guia o seu povo para pastos verdejantes e águas de descanso. Ou seja, aqui, pastos verdejantes simboliza a imagem de fartura e abundância em contraste com a fome, carência, tristeza ou lamentação. Indo além, simboliza um estado de alegria e prazer, sem preocupação, sem ansiedade, sem tristeza e sem lamentação. Também aqui, estas águas de descanso simbolizam um estado de descanso, repouso e paz, em contraste com todo tipo de ansiedade, preocupação, cuidado, inquietação e medo que o homem encontra ao viver nesta terra. Em resumo, Deus é aquele que guia o seu povo para que possam viver em meio à fartura, abundância, alegria, descanso, repouso e paz, afastando-os da fome, tristeza, lamentação ou ansiedade. Em terceiro lugar, o texto de hoje diz que Deus refrigera a alma do seu povo e o guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. No Salmo 23, versículo 3 do texto de hoje, diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma. Aqui, refrigera significa fazer voltar, restaurar, referindo-se a devolver ao estado original algo que saiu do seu lugar. Ou seja, Deus é aquele que faz voltar e restaura a alma do seu povo. O que isso quer dizer? No princípio, nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus. Sem conhecer o pecado minimamente, éramos seres que se assemelhavam ao caráter e aos atributos de Deus, transbordando de santidade,
amor, misericórdia e justiça. Aliás, éramos seres que desfrutavam de uma comunhão de amor ardente com Deus, em Deus, e que viviam para Deus, para a glória de Deus. De acordo com o propósito da criação de Deus, éramos seres que viviam em obediência à palavra de Deus, louvando e exaltando a Deus, e confiando em Deus. No entanto, esses seres humanos tornaram-se todos corrompidos e caídos ao cometerem o pecado. Devido a isso, nós, seres humanos, perdemos a nossa inteligência e caímos na condição de ignorantes e tolos que nem sequer sabem que Deus existe. Além disso, não apenas isso, mas nos tornamos escravos de Satanás e nos afastamos de Deus. Aliás, agora nos tornamos seres que vivem praticando todo tipo de pecado nesta terra e depois caem na perdição eterna. Diante disso, Deus planejou que todo aquele que crer seria salvo, enviando o seu Filho unigênito e fazendo-o morrer na cruz, derramando o seu sangue. E, quando chegou o tempo, finalmente enviando o seu Filho unigênito e fazendo-o morrer na cruz, derramando o seu sangue, ele removeu todos os pecados de todo aquele que crer, declarando-os justos gratuitamente. Vemos que ele faz voltar e restaura essa alma para que possa viver novamente diante de Deus. Aliás, vemos que agora Deus faz voltar e restaura todo aquele que crê no mérito do sangue precioso do seu Filho unigênito, para que possam sair da perdição eterna e entrar no reino dos céus eterno, e para que possam viver naquele reino dos céus louvando e exaltando a Deus conforme a imagem com que foram criados no princípio. Aquele que, sendo escravo de Satanás e vivendo na prática de todo tipo de pecado, cairia no lago de fogo do inferno, agora ele o fez voltar e o restaurou como alguém que entrará no reino dos céus após viver louvando e exaltando a Deus. É exatamente assim que Deus é aquele que faz voltar e restaura o seu povo. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora, esta palavra é usada em paralelismo com o versículo anterior para complementar a explicação do conteúdo do versículo anterior. Aqui, nome refere-se a tudo de Deus, sua existência, atributos, caráter, poder, glória, ações, etc. No entanto, especialmente aqui, refere-se à onisciência, onipotência, santidade, fidelidade e glória de Deus. Ou seja, Deus, como já dito anteriormente, criou este mundo e todo este universo no princípio e desejou receber louvor das criaturas criadas. No entanto, esse plano de Deus foi todo arruinado devido à corrupção e queda do ser humano. Então, agora a onipotência de Deus foi violada e quebrada? Não é assim. O nosso Deus ainda é onipotente. Diante disso, Deus estabeleceu um plano de salvação e trabalhou arduamente para realizá-lo. Vemos nesta Bíblia que Deus prometeu inúmeras vezes que nos salvaria enviando o seu Filho unigênito e fazendo-o morrer na cruz, derramando o seu sangue. O que vocês acham? O nosso Deus é um Deus fiel que não mente. Aliás, Deus é um Deus fiel que ainda hoje trabalha arduamente para cumprir a palavra prometida. Além disso, o nosso Deus é um Deus santo que odeia o pecado, se ira e até o julga. Ou seja, Deus é um Deus santo que jamais pode ignorar o pecado ou estar junto com o pecado. Por amor desse nome de Deus, ele enviou o seu Filho unigênito e o fez morrer na cruz, derramando o seu sangue. Por amor desse nome de Deus, ele removeu todos os pecados de todo aquele que crê no mérito do sangue precioso do seu Filho unigênito, tornou-se seu povo e os fez viver louvando e exaltando a Deus. Por amor desse nome de Deus, ele ainda hoje trabalha arduamente. Também aqui, veredas da justiça refere-se ao caminho da vida, ao modo de vida de quem crê que Deus existe, ao crer no mérito do sangue precioso do seu Filho unigênito, tornou-se povo de Deus e vive louvando e exaltando a Deus. Ou seja, Deus é aquele que guia o seu povo pelas veredas da justiça para que vivam louvando e exaltando a Deus conforme planejado e pretendido no princípio. Em outras palavras, Deus é aquele que governa e opera para que nós, seres humanos, não andemos por caminhos pecaminosos afastados de Deus, e para que não caiamos na perdição eterna e no lago de fogo do inferno. Como resultado, ele é aquele que guia o seu povo para que venham a Deus e vivam novamente louvando e exaltando a Deus conforme o propósito da criação eterna de Deus e o propósito daquela salvação, e que faz voltar e restaura a alma. Em quarto lugar, o texto de hoje fala sobre a vida pacífica do povo de Deus devido à obra de salvação e ao domínio de Deus. No Salmo 23,
versículo 4 do texto de hoje. Diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui, andar pelo vale da sombra da morte refere-se a uma situação urgente em que não se sabe quando a morte chegará. Por exemplo, os rebanhos de ovelhas que passam por vales profundos e perigosos naquele deserto podem se encontrar sob a ameaça de todo tipo de animais ferozes que os atacam visando as suas vidas. Refere-se exatamente a uma situação urgente assim. No entanto, vemos que esses rebanhos não temem mal algum mesmo em meio a tal ameaça de vida, ou seja, mesmo em uma situação em que não sabem quando morrerão. Por que é assim? Porque o pastor que cuida deles está com eles. Aliás, porque sabem bem que a vara longa e o cajado na mão daquele pastor os guardarão e os protegerão. Isso é o mesmo com o povo de Deus. Mesmo que o povo de Deus ande por qualquer vale da sombra da morte, não temerá mal algum. Por que é assim? Diz que é porque Deus está junto. Isso mesmo. Podemos confirmar que Deus está sempre conosco, em todo o tempo. Ou seja, o nosso Deus, através do Espírito Santo, fez de mim o seu templo e está sempre comigo, dentro de mim. Portanto, o povo de Deus que crê nisso pode viver em paz, sem temer mal algum em qualquer situação e condição. Aliás, pode-se dizer que isso é verdade mesmo que seja uma situação em que a vida esteja por um fio, e é igualmente verdade mesmo que seja uma situação ainda mais urgente. Porque isso é fé. Também é dito que a razão pela qual o povo de Deus não teme mal algum, mesmo que ande por qualquer vale da sombra da morte, é porque a vara e o cajado consolam o povo de Deus. Aqui, esta vara e cajado simbolizam o cetro, aquele bastão que os reis de antigamente carregavam e que simbolizava o poder de governo. Ou seja, isso simboliza o governo e o domínio de Deus. Também aqui, esta palavra consolam significa confortar e, aqui, tem o significado de guardar e proteger. Ou seja, esta palavra significa que a razão pela qual o povo de Deus não teme em qualquer situação é porque o governo e o domínio de Deus sempre guardam e protegem o povo de Deus. Em outras palavras, o nosso Deus é aquele que governa e domina este mundo e todo este universo conforme a sua vontade. Aliás, tudo o que acontece neste mundo está sob o governo e o domínio do nosso Deus. Ou seja, tudo que a nossa vida sofre e encontra nesta terra está acontecendo sob a permissão de Deus. Se não fosse assim, e se Deus não tivesse permitido, jamais teria acontecido o que eu estou sofrendo. Portanto, quando o povo de Deus olha para esse governo e domínio de Deus, recebe grande consolo e obtém grande força e coragem. Aliás, passa a viver desfrutando de paz, sem temer minimamente. Em quinto lugar, o texto de hoje fala sobre a vida abençoada do povo de Deus devido à obra de salvação e ao domínio de Deus. No Salmo 23, versículo 5 do texto de hoje, diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui, meus inimigos, refere-se às forças de Satanás que perturbam e se opõem ao povo de Deus. Também aqui, mesa tem o sentido de refeição, simbolizando um banquete. Também aqui, ungir a cabeça com óleo baseia-se na cultura dos tempos antigos. Quando um grande banquete era realizado em uma casa, os convidados de honra que eram convidados para esse banquete costumavam ser ungidos com óleo na cabeça pelo anfitrião. Isso tem o significado de que o anfitrião honra grandemente aquela pessoa que participou do banquete e a recebe com entusiasmo. Também aqui, o cálice transborda, representa como o anfitrião considera a pessoa convidada tão honrosa que a serve com toda a comida e bebida de forma abundante até transbordar. Isso é o mesmo com Deus. Deus também é aquele que trata o seu povo preparando um grande banquete na presença dos seus inimigos, unge a sua cabeça com óleo e faz o seu cálice transbordar. Aqui, cálice simboliza todas as bênçãos que o homem recebe de Deus como a sua porção enquanto vive nesta terra. Mas esse cálice transborda significa que Deus é aquele que derrama bênçãos abundantes sobre o seu povo até transbordar. Isso mesmo.
O povo de Deus vive em meio à perseguição, ameaça e ataque de inúmeros inimigos enquanto vive nesta terra. No entanto, vemos que Deus governa e opera para que o seu povo certamente vença em tais situações e também para que prospere. Aliás, Deus é aquele que me honra e me eleva diante de todos os meus inimigos que me observam, e que me alimenta e me veste com coisas abundantes. Portanto, o povo de Deus pode viver mesmo nesta terra em meio às bênçãos abundantes que Deus derrama até transbordar. Por fim, o texto de hoje fala sobre a vida eterna do povo de Deus devido à obra de salvação e ao domínio de Deus. No Salmo 23, versículo 6 do texto de hoje, diz: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui, bondade e misericórdia enfatizam o amor da aliança de Deus com um significado redundante. Então, o que é o amor da aliança de Deus? É o amor maravilhoso de Deus que chega a enviar o único Filho unigênito e fazê-lo morrer na cruz derramando o seu sangue para nos salvar. Diz que esse amor da aliança de Deus estará sempre junto e sempre seguirá o povo de Deus enquanto vivem nesta terra. Ou seja, se a carne do seu povo estiver fraca e cair, ele o levantará; se clamar em oração, ele ouvirá e responderá; se algo faltar, ele suprirá. Se estiver em qualquer sofrimento ou tribulação, ele o guardará; quando ouvir a palavra, ele o fará saber e compreender; se a fé parecer vacilar, ele o segurará firmemente; e, finalmente, esse amor maravilhoso de Deus estará sempre junto em todo o tempo para guiar o povo de Deus para que jamais perca fé no mérito do sangue precioso de Jesus Cristo e possa alcançar o reino dos céus. Exatamente essa bondade e misericórdia de Deus seguirão o povo de Deus, sem dúvida, sempre em todo o tempo enquanto vivem nesta terra. Então, qual será o resultado disso? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Normalmente, na Bíblia, casa do Senhor muitas vezes refere-se ao templo onde se adora a Deus. Mas aqui, não se refere a tal templo, mas aponta para o reino dos céus onde nosso Deus habita. Não é verdade? Vemos que não há uma única pessoa que entre naquele templo e habite lá eternamente. Pelo contrário, o povo de Deus entra no reino dos céus e habita lá eternamente. Então, por que, em vez de expressar como o reino dos céus desde o início, expressou propositalmente como casa do Senhor? É para informar que o reino dos céus é um lugar onde Deus é o Senhor, ou seja, onde Deus governa e domina todas as coisas conforme a sua vontade. Por outro lado, é para informar que o reino dos céus é como uma casa, ou como um lar, um lugar onde se vive junto com Deus face a face, e onde transbordam o amor e o calor de Deus. Aliás, pode-se dizer que é para falar que, quando o povo de Deus entrar no reino dos céus, habitará precisamente nos braços de Deus, vivendo em louvor e exaltação. Também aqui, habitarei é usado como um futuro profético, representando a certeza futura. Ou seja, esta palavra significa que, porque o amor da aliança de Deus sempre estará junto na vida do seu povo, o povo de Deus certamente entrará no reino dos céus e viverá eternamente louvando e exaltando a Deus. O Senhor é o meu pastor. Deus. Obrigado. Sou grato. Eu te amo. Deus que és o nosso pastor. Agradecemos por nos guiar a pastos verdejantes e à beira das águas. Também agradecemos por nos consolar para que não temamos mal algum, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, e por restaurar a nossa alma e nos guiar pelas veredas da justiça. Além disso, agradecemos por nos conceder vida pacífica, vida abençoada e vida eterna. Derrama bênçãos para que possamos ser pessoas que sempre agradecem por todas essas coisas e que louvam e exaltam a Deus. Abençoo e oro em nome de Jesus. Amém.